Olá pessoal, sou o engenheiro André Kirsten e nesse vídeo vou mostrar para vocês os principais recursos do software Blockalk e um tutorial de como utilizar esse software. Na janela inicial, você pode escolher o tipo de bloco de fundação. O software tem 16 tipos de bloco, com blocos de até 10 estacas. No caso aqui, vamos utilizar um bloco com 4 estacas retangular. Formato de pilar, dimensões do pilar, largura e altura do pilar que nasce sobre o bloco. A altura do arranque, se eu usar um arranque maior que zero, o bloco vai para baixo do nível do solo, né? Dimensões da estaca, no caso aqui estamos utilizando uma estaca circular com um diâmetro de 30 centímetros. Espaçamento entre as estacas, no caso aqui é de 90 centímetros, mas eu posso usar um espaçamento maior se eu quiser, menor também. Cobrimento lateral do bloco de fundação, que é a distância da face da estaca até a face do bloco. Embutimento, que no caso desse exemplo aqui é de 5 centímetros. Posso editar a rigidez das estacas. No caso, a rigidez para cada uma dessas estacas aqui é igual a 1. Mas se eu considerar o efeito de grupo devido à interação entre as estacas, essa rigidez pode ser diferente de 1 para cada estaca. E aqui eu lanço os esforços no bloco de fundação. No caso aqui temos um esforço característico normal de 80 toneladas e temos um momento vetor de 60 toneladas força-metro em torno do eixo X. Outro recurso que o programa tem é a edição das coordenadas do bloco e das estacas. Basta eu clicar aqui no botão Editar. Erro de locação em estaca é uma coisa muito comum em obra. E um dos principais recursos do software é permitir dimensionar o bloco de fundação com estacas em posições quaisquer. Então a gente vai fazer uma simulação aqui. Vamos supor que a estaca E1 ela tenha sido deslocada 25 centímetros para a esquerda, então ela vai para a coordenada menos 70, e 10 centímetros para cima na obra, então coordenada 55. E eu também vou ter que editar o bloco de fundação, porque a estaca ficou para fora do bloco. Então aqui eu venho num dos vértices do bloco, eu defini a coordenada menos 100, coordenada em x para esse vértice, e vou manter a coordenada em y. Clique em OK, e meu bloco de fundação, com a posição real das estacas executadas em obra, está aqui. Outra janela do Blockalk é a janela de configurações. Aqui você consegue editar todas as configurações relacionadas ao cálculo do bloco. Cobrimento lateral da estaca, espaçamento mínimo entre estacas, ângulo mínimo e máximo da biela, configurações gerais como coeficiente majorador das ações características, coeficiente adicional, FCK do bloco, cobrimento, minorador do concreto e configurações específicas para cada método, né? Método de Santos, método de bielas estirantes, método de Fusco, aqui configurações gerais a respeito da área ampliada de pilar, estacas, e configurações relacionadas ao detalhamento das armaduras. Agora vamos para a última aba do programa, que é a aba de dimensionamento e detalhamento. O Localc permite dimensionar blocos de fundação por até 3 métodos de dimensionamento distintos. Temos os métodos de Blevaux, Fusco e Santos. Aqui vamos escolher o método de Santos. Temos alguns itens que influenciam no dimensionamento do bloco, como o diâmetro do estribo horizontal, diâmetro da malha, essa armadura em verde aqui, diâmetro do tirante inferior, diâmetro do tirante superior, altura do centro de gravidade do tirante inferior com relação à face inferior do bloco. No caso aqui o programa calculou automaticamente como 9 centímetros, mas você pode editar se desmarcar esse elemento. E a altura do bloco, que no caso aqui está definida como 95 centímetros de altura. Logo abaixo da altura do bloco, o programa indica para o método de cálculo escolhido qual que seria a altura mínima do bloco e a altura máxima do bloco, considerando os ângulos mínimos e máximos de biela que estão na aba de configurações. Pare
que no bloco de fundação temos duas estacas tracionadas. Vários softwares comerciais no Brasil, quando existem estacas tracionadas no bloco, eles emitem erro. Simplesmente não dimensionam o bloco de fundação. O Blocalc faz esse dimensionamento, considerando o modelo de bielas e tirantes. O muito legal do software é a visualização do diagrama de bielas e tirantes. Aqui, por exemplo, estamos vendo as bielas em planta para o método de Blevaux. Se marcarmos essa opção, vamos ver os tirantes também. Os tirantes mostram as armaduras que foram adotadas no bloco. Essas armaduras aqui não são as ideais. Mais para frente eu vou mostrar como editar elas. Enquanto vamos desmarcar elas, a visualização delas aqui. E aqui se eu trocar o método para método de Fusco, por exemplo, ele mostra as bielas com área ampliada aqui para esse método. Posso trocar também para o método de Santos e ele faz a mesma coisa. Está mostrando aqui as bielas em planta. Outro recurso muito legal é que ele mostra o detalhe da biela. Então aqui no caso da estaca E1, que é uma estaca tracionada, o diagrama de bielas ficou dessa seguinte forma. Tem tração aqui e uma biela de compressão aqui. Isso para o método de Blevaux. Eu posso ver também a estaca E2. Na verdade, quando a estaca é tracionada, tanto faz o método utilizado. O princípio de cálculo é sempre o mesmo, né? E aqui o detalhe da biela para a estaca E3, que seria essa estaca aqui. Primeiro, aqui é o método de Blevaux. Aqui é o método de Fusco, ele mostrando a área ampliada e a profundidade da área. O ângulo da biela mudou também, né? E aqui o método de Santos. E a mesma coisa para a estaca E4, que é essa estaca aqui. O método de Blevaux, o método de Fusco e o método de Santos. Então repare que ele muda todos os itens relacionados ao diagrama. A força de tração é diferente, o ângulo da biela, o esforço na biela é diferente também. Então, com essa visualização aqui, fica muito mais fácil entender o cálculo de um bloco de fundação. Outro recurso muito interessante do Blocalc é o memorial de cálculo na tela. Quando eu escolho essa opção, eu posso ver um método específico, Blevaux, por exemplo. Aqui no caso, estou vendo todas as estacas. Ele indica o ângulo da biela mais abatida. E aqui as piores tensões. E aqui as maiores armaduras de cálculo, tanto a armadura inferior quanto a armadura de superior, de tração. Eu posso escolher uma estaca específica, e ele vai mostrar os resultados só para essa estaca, das tensões e armaduras. Estaca E1 e E2, que são estacas tracionadas, ele só verifica verificações de estaca tracionada. Estaca E3, eu posso ver as tensões específicas para essa estaca e a armadura calculada para essa estaca nas duas direções. E aqui a estaca E4. Eu posso voltar novamente para todas as estacas. Aqui eu estou vendo para o método de Blevaux. Eu posso trocar para o método de Fusco, ver todos os resultados considerando o método de Fusco. E eu posso usar também o método de Santos, que é o método que escolhemos aqui, com o método de cálculo. Aqui no memorial de cálculo, o programa indica quando há alguma verificação que não passou. Ele deixa na cor vermelha. Quando passa no dimensionamento, fica na cor azul. Aqui no caso, a tensão da biela com a estaca não passou no dimensionamento. A tensão da biela solicitante está 132 e a resistente 115. E existem várias opções para aumentar esse valor da tensão da biela resistente. Eu posso, por exemplo, aumentar a altura do bloco de fundação. Outra opção seria aumentar o FCK. Então, eu vou aqui em configurações e no FCK do bloco eu troco de 25 para 30 MPa e volto para a janela de dimensionamento. Veja que aumentando o FCK, a minha tensão da biela resistente também aumentou. E todas as verificações de cálculo para o método de Santos estão atendidas. Outro modo eficaz
de ver se há erros de dimensionamento ou avisos relacionados ao bloco de fundação é clicar na opção Verificar projeto. Então, se você clicar nessa opção e houver algum erro de dimensionamento ou aviso relacionado ao bloco, o programa vai avisar através de uma nova janela. Vamos voltar agora para a visualização do diagrama de bielas e tirantes em planta. Como eu disse anteriormente, eu não gostei da forma como ficaram dispostas as armaduras de tirante inferior do bloco. Então, eu vou clicar no botão Editar Bielas e Tirantes Inferiores. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou definir essas armaduras ligando as estacas. Então, tenho que estaca E1. A estaca de referência final, eu quero que seja a estaca E2. Então, eu só digito 2 e ele já alinha a armadura. Aqui tem a outra armadura da estaca E1, eu quero que fique alinhada com a estaca E3. Agora, da estaca E2, eu quero que alinhe com a estaca E1 também. A estaca E2 já está alinhado com a estaca E4. A estaca E3 também está alinhada já. Essa aqui não está alinhada, então eu vou alinhar com a estaca E1, digito 1, e ele já define automaticamente o ângulo aqui da armadura. Eu posso fazer dessa forma como estou fazendo, ou posso preencher direto o ângulo aqui. Eu não preciso ter nenhuma estaca de referência, posso colocar qualquer ângulo aqui. E aqui na estaca E4 já está alinhado como eu quero. Então eu quero que a armadura fique assim. Eu clico em recalcular bloco e o programa vai fazer o cálculo novamente. Olha uma coisa muito legal. Quando eu recalculei as armaduras, o detalhamento já mudou de forma automática. Então você pode ver aqui que já mudou o estribo horizontal, mudou a posição dos tirantes inferiores. E eu também posso ver novamente aqui a memória de cálculo. Aqui na memória de cálculo, a minha estaca crítica era a estaca E4, que é essa aqui. Como eu não mudei os ângulos das armaduras, a armadura calculada, se eu não me engano, ficou igual ao que estava antes. Mas eu posso ver as outras estacas aqui também. Então tem a estaca 1, a estaca 2, a estaca 3, que é uma estaca que eu mudei o ângulo, aqui da armadura de tirante a 0 graus, e a armadura a 104 graus, seria essa armadura aqui. E aqui ele mostra a armadura efetiva. Como quem está mandando no dimensionamento seria a estaca E4, a armadura efetiva é maior para atender o dimensionamento dessa estaca. Com isso, chegamos ao fim do nosso vídeo. Nesse vídeo você viu todos os recursos do Blockalk e também fizemos um pequeno tutorial de como utilizar o programa. Agora deixo a seguinte pergunta para você. Como você resolveria a questão das estacas deslocadas? Para essa pergunta existe uma resposta. Nós temos o software Stack Pro. Com o software Stack Pro, você consegue calcular as estacas considerando a posição deslocada e o efeito de grupo. Calcular tanto a carga geotécnica como as armaduras das estacas. Vou deixar no vídeo abaixo um link para aquisição do software Stack Pro e também do software Blockalk. Se tiver alguma dúvida, comente no vídeo. Muito obrigado.